Pessoal, dando continuidade então na resolução de questões relativas aí ao CNJ, semana 9, dia 3, parte 3. Questão 21. Os membros do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, e os membros do CNMP serão todos eles nomeados pelo Presidente da República e exercerão seus respectivos mandatos por 2 anos, admitida somente uma recondução. Aqui está errado? Isso aqui. Então, vamos pegar o exemplo do CNJ, porque é o CNJ que a gente está estudando, mas o CNMP vai ser a mesma situação. Olha, o CNJ ele compõe-se de 15 membros, mandato de 2 anos, admitida uma recondução. Parágrafo 1º vai falar que o Conselho será presidido pelo Presidente do STF e, nas suas ausências e impedimentos, pelo Vice-Presidente do STF. Ok? Então esse aqui é o primeiro. Agora, olha só o que você vai verificar aqui no parágrafo 2º. Os demais membros do Conselho serão nomeados pelo Presidente da República. Então esse primeiro aqui é o único chamado membro nato. É aquele que não precisa da nomeação aí do Presidente da República depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal. Então a questão está incorreta. Não são todos. São 14 de 15, mas não todos. O CNJ será presidido pelo STF e, nas suas ausências e impedimento, pelo vice-presidente desse tribunal, que é quem? Vice-presidente é o do STF. Perfeito. O Conselho será presidido pelo presidente do STF, nas suas ausências e impedimentos, pelo vice-presidente do STF. Questão 23. Assim como todos os demais órgãos jurisdicionais, também o Supremo Tribunal Federal está submetido a deliberações do CNJ. A gente já viu em vários julgados aí do STF que ele não se submete às deliberações do Conselho. Então essa aí foi uma ação direta de inconstitucionalidade na emenda constitucional 45. O César Peluso trouxe que a competência relativa apenas aos órgãos e juízes situados hierarquicamente abaixo do STF, preeminência deste como órgão máximo do Poder Judiciário sobre o Conselho, cujos atos e decisões estão sujeitos a seu controle jurisdicional. Ou seja, ele é o CNJ, ele não tem, então, o que? Ele não tem competência para submeter as deliberações dele, inclusive o STF se submeter às suas deliberações, ok? Então não alcança então ao STF, perfeito? Então ele vai ter competência apenas nos órgãos e juízes situados hierarquicamente abaixo do STF, ok? Em outras palavras, o STF está aí no mesmo degrauzinho aí quase que de Deus, entendeu? O CNJ não tem nenhuma competência sobre o STF e os seus ministros. 24. Questão que você tem que tomar cuidado. Olha o que ele diz: o CNJ é órgão do Poder Judiciário. Perfeito. Tem função jurisdicional. Só quem tem função jurisdicional é quem? Quem desempenha atividades justificantes, que é o quem exerce aí então as funções jurisdicionais são somente os órgãos do Poder Judiciário que atuam aí no âmbito das suas competências justificantes, ok? Então nesse caso aqui eles vão ter as funções o que? Eles não têm a função jurisdicional
tem meramente a função que financeira e administrativa. Então, o CNJ tem natureza meramente administrativa, ok? Órgão interno de controle administrativo, financeiro e disciplinar da magistratura. 25. Inclui-se entre os membros do CNJ 2 cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada, indicados um pela Câmara dos Deputados e outro pelo Senado Federal. Perfeito. 2 cidadãos, notável saber jurídico, reputação ilibada, indicados pela Câmara dos Deputados e outro pelo Senado Federal. 26. Ao apreciar a legalidade do ato administrativo praticado por membros ou órgãos do Poder Judiciário, o CNJ pode desconstituí-los, desde que seja o quê? Um ato administrativo, ok? Sem prejuízo da competência do TCU, ok? Então a questão está correta. Veja, compete ao Conselho CNJ, né, zelar pela observância do artigo 37 e apreciar de ofício ou mediante a provocação a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário, podendo desconstituí-los, ok? E sem prejuízo da competência do TCU. Questão correta. O CNJ é órgão do Poder Judiciário? Sim. Tem jurisdição em todo o território nacional? Novamente ele está falando do que? De função jurisdicional. Não tem. Então ele é um órgão do Poder Judiciário, sim, mas as suas competências são para matérias administrativas, ok? Então não tem jurisdição e sim atribuição. Então, questão incorreta. Questão 28. O CNJ, no exercício de suas atribuições institucionais, pode quebrar sigilo fiscal, telefônico e bancário, já que é um órgão do Poder Judiciário? Não pode quebrar nada, porque ele é um órgão administrativo, então não pode, está errado. Questão 29. Junto ao CNJ oficiarão o PGR e o presidente do Conselho Federal da OAB. Perfeito, é o que diz o parágrafo 6º aí do artigo 103b. Junto ao Conselho oficiarão o Procurador-Geral da República e o presidente do Conselho Federal da OAB. Perfeito, questão correta. Última questão. Segundo o STF, a forma de composição do Conselho Nacional de Justiça, em que é permitida a participação de pessoas estranhas aos quadros do Poder Judiciário, por exemplo, Ministério Público, vulnera o princípio constitucional da separação dos poderes? Resposta está o quê? Errada. Por quê? Veja, ele tem a natureza meramente administrativa, é um órgão interno de controle administrativo e financeiro e disciplinar da magistratura. Então ele tem o que? Constitucionalidade reconhecida, ok? E fala aqui ainda sobre a separação e independência dos poderes, ok? Então é um órgão de natureza exclusivamente administrativa, atribuições de controle e atividade administrativa, financeira e disciplinar da magistratura, competência relativa apenas aos órgãos situados jurídicos abaixo do STF. Então aí que ele tem aí a competência relativa dele. Ou seja, ele foi feito então aí um controle de constitucionalidade, foi reconhecida a constitucionalidade do CNJ e bem como aí da sua composição. Então
o que está dizendo a questão aqui, está dizendo que em que é permitida a participação vulnera o princípio constitucional da separação dos poderes, está errado. Então assim terminamos a nossa bateria de questões relativas ao CNJ. Bora, vamos para a próxima.